Em semana de super quarta, o Banco Central solta o seu Boletim Focus com expectativa de queda de inflação até o final do ano, com aumento de PIB e queda do câmbio, o que são notícias excelentes para quem está esperando queda da taxa de juros já essa semana. Vamos ver qual é a expectativa para essa semana aqui no Brasil e também lá fora, porque super quarta não é só aqui, também tem a reunião e a decisão do FOMC sobre os juros americanos. Se você quer saber tudo sobre isso, é a nossa opinião e o que você deve esperar, não esquece de acompanhar esse canal, de se inscrever no nosso canal e de marcar o sininho para você não perder nada do que a gente traz aqui sempre. E também se inscreve lá na comunidade do Mordão para você ficar ligado e fazer seus pedidos para a gente analisar aqui. Bem, vamos lá. Vou aumentar aqui minha tela. O que está previsto? É previsão para o final desse ano, inflação de 4,86, ano que vem 3,86, depois 3,50, que é ali perto da meta da inflação. A meta da inflação é 3,25 para esse ano, mas margem de erro, tipo aquela do Ibope, né? 1,5 para mais ou para menos, seria até 4,75. Então o governo está mais ou menos ali, o Fox está mais ou menos prevendo próximo da meta. O PIB subindo bacana, dólar caindo bacana, o IPCA administrado já está ruim, não está muito bom, está subindo um pouquinho, mas no geral são boas notícias. O que isso quer dizer? Que se os nossos juros vão ficar cada vez mais baixos, porque a inflação está ficando cada vez mais baixa, então a gente vai ter cada vez um juro real menor. A inflação está caindo, nossos taxas de juros estão caindo mais rápido, acelerando, e aí a gente precisa saber como é que é essa comparação de juros. A gente sempre vai comparar os juros, que agora está em 13,15 aqui, o CDI, né? A taxa Selic aqui é 13,25, CDI 13,15, com a inflação, que vai dar um juro real de 8,2 mais ou menos hoje. Se é alto, é baixo, note que chegou a estar aqui muito baixo, negativo em 4,26, agora depois positivo em 10,17, agora está positivo em 8,16, que é um valor extremamente alto. Se a gente for pegar o ranking aqui mundial, esses 8,26 aqui, de 13,25 menos 4,61, pessoal, é a maior taxa de juros real do planeta. Ganha inclusive da Rússia, ganha do México. Se cair 0,25 aqui, vai cair 0. Se cair 0,6 aqui, né? Meio, vai cair meio aqui, vai cair para 7,75. Tá tranquilo, 7,76, né? Estados Unidos está pagando 1,74, então estaríamos ainda 6% acima dos juros americanos. O americano vai olhar e vai falar: olha, para eu investir no Brasil ganhando juros reais de 6% a mais, vale a pena ou não? Como é que você olha isso? Você pode olhar um monte de coisa. Uma das coisas que você pode olhar é o risco Brasil, por exemplo. O risco Brasil chegou a passar de 370 pontos aqui durante a pandemia, depois, antes da eleição, passou de novo de 300 pontos, agora está em 170 e alguma coisa, 160 e alguma coisa. Isso quer dizer que, teoricamente, esse ágio do risco do Brasil devia ser 1,70, 1,80. Se a gente está pagando hoje 6% a mais, então está muito atrativo ainda trazer dinheiro para o Brasil. Né? Você empresta dinheiro para o brasileiro, ganhando um juros muito maior do que você consegue tomar lá nos Estados Unidos. Você toma dinheiro lá, empresta aqui no Brasil por um juro muito maior, e aí acaba trazendo fluxo de dólar para cá, e aí, como a gente vai tendo cada vez mais moeda aqui, o nosso real acaba ficando apreciado. Tem mais moeda, uma demanda maior por dólar no geral aconteceria se tivesse o fluxo contrário, nesse caso, maior demanda por real, porque a galera está trazendo para cá, me dá cá seu dólar, quero seu real, para poder eu vender juros aí no Brasil. Isso pode influenciar a Bolsa? A Bolsa nem tanto, mas com certeza influencia o dólar. E aí a gente está vendo aqui que a expectativa, e o que a galera tem de expectativa de apostas na Selic é de queda de fato de 0,5 aqui nas opções do B3, aqui nas opções de Copom, 0,596% já está as apostas aí, e não para de subir o preço de referência, que seria mais ou menos como se fosse o percentual, somando tudo, geralmente dá 100. E aí, pessoal, quando a gente olha para os Estados Unidos, a tendência lá, 99%, é de manter 5,25. Então, novamente, a galera vai comparar juros americanos, 5,25, com inflação americana, com tudo aqui, vai olhar 6% de ganho real no Brasil, 7 e pouco no Brasil contra 1,74. Provavelmente, isso continua sendo favorável, mas cada vez menos favorável para a nossa moeda. Então, por enquanto, bom, mas mudando aos poucos. O que a gente tem que ver, então? O Brasil, apesar dessa taxa de inflação estar prevista 4,86, 3,86, depois 3,50,
Se a gente olhar os juros que estão sendo pagos, a curva de juros aqui, ó, que é a diferença entre os juros que são pagos IPCA+, e o pré-fixado, vejam que para o longo prazo vai cada vez aumentando. 4 e pouco agora, 5, vai chegando próximo a 6%, 5,70% aqui de inflação implícita nos títulos públicos. Isso quer dizer que essa inflação que o Banco Central está prevendo aqui de 3,50, ela não está se confirmando no que está sendo oferecido nos títulos públicos. Quem é que está com a razão, quem é que está certo, quem é que está errado, a gente, óbvio, não sabe, mas a verdade é, se o Brasil conseguir manter uma inflação baixa, como o Copom está, como o pessoal do Boletim Focus está prevendo, é melhor do que a inflação alta, sim, porque com essa inflação alta aqui, 5,70, que se a gente parar para pensar, pessoal, não é muito fora da nossa inflação histórica. Nossa inflação histórica é de 6, 7%. A nossa Selic histórica é em torno de 11, 25, eu já mostrei aqui também. Então, nós temos um ganho real aí, pelo menos de 6%, geralmente, né, 5, 6%. Hoje o que a gente está vendo não é isso. O que a gente está vendo é que o ganho tem sido maior, está sendo muito grande o ganho que você tem. Então, se você quer apostar na queda da Selic, por enquanto é 0,25, que é o que está sendo mais previsto. Você vê que 0,75, outras coisas, está muito pequenininho. Por enquanto, nós temos a maior taxa de juros real do planeta. Por enquanto, os próprios títulos públicos estão dizendo que tudo isso está errado, que na verdade a gente vai ter juros uma inflação bem maior, e aí esse 3,50 aqui, ó, se for muito maior, veja que a previsão do Copom é 8,50 contra 3,50, que daria 5 de ganho real lá para 2026. Ainda ficaríamos aqui entre as maiores, perderíamos para o México, mas ganharemos de vários. Os Estados Unidos não tendem a ter esse valor todo aqui também. Geralmente eles têm um valor até negativo muitas vezes. Uma taxa de juros bem abaixo, chegou a ficar zero muito tempo aqui, com 2% aqui. Então, no geral, eles ficam até negativados. Para o futuro, pode ser então que o Brasil continue sendo uma excelente opção para quem quer trazer dinheiro e ganhar dinheiro, considerando que o risco Brasil não está tão alto assim. Se voltar a subir esse risco aqui por qualquer barbeiragem, qualquer coisa que acontecer de novo no governo, a gente volta a ter problema. Beleza? Então hoje o nosso vídeo é sobre a Selic, o que você tem que esperar da Selic, como é que você tem que se posicionar, dado que a Selic influencia a sua vida o tempo todo. Se você quer investir, por exemplo, em fundo imobiliário, os fundos imobiliários de papel, por exemplo, eles tendem a, no primeiro momento, até se valorizarem, ao contrário do que muita gente pensa, porque começa a ficar os juros, no geral, mais baixos e juros mais baixos no futuro. O que você tem de taxa de juros, de títulos, porque na verdade tem lá CDI, tem LCI, são vários empréstimos que você fez, aqueles empréstimos dão uma valorizada, mas os novos empréstimos que vão entrando vão sendo com taxas cada vez menores e a galera acaba derrubando os fundos de papel no geral ao longo dos tempos. Já os fundos de tijolos, quando eu tenho fundo de tijolo, eu fico comparando com um monte de coisa. Se a inflação vai subir, o meu imóvel tem que valorizar mais do que a inflação. Os aluguéis, eu vou comparar, por exemplo, com a taxa Selic, que não deveria ser comparado mais ou menos esse IPCA+, que seriam com os aluguéis, e a valorização dos imóveis com o IPCA de fato. Então, valorização mais aluguel seria o IPCA+. A gente deveria comparar. Beleza, se isso acontecer, se as taxas de juros caírem, os fundos imobiliários devem continuar subindo, sim, isso é muito bom. Já as ações vai depender, porque tem ação que dólar favorece, por exemplo, as ações das empresas que compram muito lá de fora vão se favorecer com o dólar caindo, se o dólar de fato cair, como tem acontecido. Se as ações que já exportam, tipo a VEG e outras empresas que vendem muito lá para fora, tendem a ter uma queda no primeiro momento, porque o dólar está ficando mais baixo, a não ser que ela consiga aumentar a sua venda total, a sua produção total. Então, tudo isso tem que ser olhado. O que vai ser melhor? Renda fixa, renda variável? Eu sempre vou dizer a mesma coisa. Você tem que fazer uma boa diversificação. Não é para botar tudo num tipo de ativo só. Nem mesmo dentro da classe de fundo imobiliário, colocar tudo de tijolo ou tudo de papel, nem mesmo em ações, às vezes a pessoa quer colocar tudo em pouquíssimas ações, ou investir tudo numa coisa só, o cara vai lá e enche o carrinho de Via, porque acha que Via agora está barato, ou de Oi, ou enche o carrinho de Petrobras, que seja Banco do Brasil, beleza, se você tem uma diversificação saudável, sabe o que está fazendo, beleza, mas se você está somente indo no oba-oba, sem saber o que você está fazendo, a chance de você perder dinheiro é muito grande, porque as ações que, do mesmo jeito que sobem, caem. Vê, por exemplo, da Nvidia lá fora, já chegou a estar perto de 500, agora já caiu para 400 e pouco, e aí isso é normal, existe um boom, assim como aconteceu com Magalu, VEG, tantas empresas que chegam lá no topo, depois dão uma ajustada natural, e isso é natural de acontecer em todos os cenários. Não vá achar
que você vai conseguir achar a fórmula mágica de repente, acontecer, de você conseguir fazer com que o seu ativo dispare toda vez que você consiga ganhar dinheiro no curto prazo, toda vez, porque não é o normal. O normal é que você se exponha a diversos mercados, estude o mercado, fica com a gente que você aprender um pouco mais de como é que você faz isso, essa diversificação saudável, vai aprendendo a investir o seu dinheiro, a proteger seu patrimônio e vai, com certeza, estudando, porque estudar é o melhor jeito de você proteger seu patrimônio de qualquer situação. Fica com a gente aí e até o nosso próximo vídeo.